Amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Hoje falaremos sobre uma mensagem muito importante, sobre um peso que muitos carregam em silêncio: a culpa após cair em pecado. Jesus Cristo, o maior psicólogo e Salvador, Filho de Deus Pai, aquele que vive e reina para todo sempre, disse à mulher adúltera: nem eu te condeno, vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Ele não minimiza o pecado, mas oferece graça para recomeçar. Se você que está ouvindo essa mensagem hoje está preso na angústia de ter falhado algum dia, saiba, Deus não te abandonou. Sua culpa não é o fim, é o início de um milagre de restauração. Prepare seu coração para as próximas palavras que serão cheias do poder do Espírito Santo de Deus e tem o propósito de edificar, exortar e transformar nossas vidas. Vamos orar antes de começarmos. Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Abra nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para que Tuas palavras sagradas cheguem e encham nosso coração e o Teu Espírito Santo venha para nos iluminar, transformar e fortalecer cada um dos nossos ensinos que iremos receber hoje. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem é o seguinte: Jesus disse para não pecar e pequei. E agora? Estou com esta culpa. O caminho do arrependimento e da restauração. Amados irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu vou contar uma pequena história bíblica bem resumida para não ocupar muito tempo. Sei que os irmãos andam bastante corridos, né? Os dias são cada vez mais frenéticos. Então vamos lá. A história de Davi e o pecado com Batseba está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e 12. Davi, como todos saibam, foi um homem segundo o coração de Deus, né? Não é verdade? Porém, ele caiu em adultério com Batseba e arquitetou a morte do seu marido, Urias. Mesmo após o pecado, ele tentou esconder sua falha de todo Israel. Então, o profeta Natã o confrontou: Tu és esse homem. Davi, quebrantado, clamou: pequei contra o Senhor. O que Deus fez? Perdoou, mas as consequências do pecado marcaram sua família. Davi não foi rejeitado por seu erro, mas aprendeu que o arrependimento sincero abre portas para a misericórdia, mesmo em meio às consequências. Para que Deus ele não te imputa o pecado, né? E não venha te, cada dia que passa, a fazer com que esse fardo desse pecado se torne tão pesado, é necessário um arrependimento sincero. Porque se não houver arrependimento sincero, quando Jesus disse não peques mais, vai continuar pecando. Olha só. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que o apóstolo João disse. O que Jesus falou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, quando escreveu isso aos cristãos, que lutava contra esses cristãos lutavam contra os falsos ensinos sobre o que é verdadeiramente o pecado. A palavra grega para confessar é homologio, que significa, na nossa tradução, reconhecer publicamente. Deus, entenda uma coisa, Deus ele não pede perfeição para ninguém. Ele só pede uma coisa: honestidade.
A justiça do Senhor, ela não nos condena. Ela nos absolve através de Cristo Jesus. Mas tem que agir com honestidade. Assim como Davi, muitos hoje são paralisados pela culpa após falhas morais, financeiras ou relacionais, através de relacionamentos. Mas a promessa continua a mesma e permanece até hoje. Confissão mais arrependimentos igual a perdão. Confissão mais arrependimento igual a perdão. Eu vou fazer uma analogia aqui muito simples. Culpa versus tóxica. Culpa saudável versus culpa tóxica. A saudável leva a arrependimento e mudança. Está no segundo livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E a culpa tóxica, ela gera autoflagelação, ansiedade e afastamento de Deus. A culpa não resolvida, ela ativa o córtex cingulado anterior, que é ligado à dor emocional. O perdão, porém, ativa o córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro onde estão todas as nossas tomadas de decisões e onde nós tenhamos muita paz através dessas decisões saudáveis. Porque a culpa, quando ela está na parte cingulada anterior, que é ligada à dor emocional, ela é acarretada de vícios. E com vícios, angústias, você não fica em paz e as suas decisões elas também não são equilibradas. Mas existe um passo para você ser liberto de toda essa culpa. Reconheça o pecado, em primeiro lugar, sem justificativa. Não justifique por que você pecou. Em nome de Jesus, não justifique. Não há justificativa. Olha o que Davi, olha como Davi. Siga o exemplo de Davi. Davi disse o quê? Pequei. Davi não falou assim, não, errei. Não, Davi chegou e falou, pequei, pronto, acabou. Ele não contra-argumentou o porquê que pecou, porquê que fez aquilo, nada disso. Outro passo, aceite o perdão com fé. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. No livro de Salmos 103, versículo 12. E outra coisa, renove a sua mente. Troque mentiras por verdade. As mentiras, Deus me odeia. É uma mentira que Satanás coloca na sua vida e ele quer que você acredite que Deus vai te odiar porque você pecou. Isso é uma mentira. Pelo contrário, a verdade é a seguinte: sou mais que um pecado. Ou seja, você é muito mais importante para Deus do que o pecado. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Como filho pródigo, você pode voltar para os braços do Pai hoje. A festa do perdão já está preparada, não tem por que você ficar postergando. Confesse o seu pecado hoje e entre para o grande seio de Abraão, aonde você vai ter paz, aonde você vai ter alegria e você não vai ter vergonha. Olha, lembre-se de Pedro, o apóstolo Pedro, e as lágrimas após ele negar Jesus Cristo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ao ouvir o galo cantar, Pedro chorou amargamente. Mas após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus o restaurou. Quando Jesus chegou e apareceu para Pedro, ele disse o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Jesus. E Pedro tornou-se a coluna da igreja, prova de que o fracasso não é identidade. Se você fracassou hoje, isso não é a sua identidade. Para de ser visto pelos outros como fracassado. Para de confessar para os outros que você fracassou. Confesse para Jesus Cristo, irmão.
Só Ele que vai aceitar e vai te ouvir, não vai te condenar, não vai escarnecer, não vai zombar de você. Pelo contrário, Ele vai te perdoar e vai te abraçar. Olha, uma pequena historinha para a gente aqui. Carlos, um líder de louvor, mas ele envolveu-se em um vício em pornografia. Consumido pela culpa, Carlos se afastou de Deus e do ministério. Um dia, ele leu o livro de Salmo, no capítulo 51, versículo 17. Está escrito assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Não desprezarás, ó Deus, o coração quebrantado e contrito. A partir deste momento, ele confessou a um discipulador que recebeu ajuda e hoje ele auxilia outros a vencerem o mesmo pecado. Então, amado, eu profetizo sobre você hoje. Deus está rasgando o véu da condenação sobre sua vida. Haverá cura para a vergonha, força para enfrentar consequências e unção para testemunhar. Fui perdoado, declare, fui perdoado. O Espírito Santo vai lembrá-lo. Sua culpa foi crucificada em Cristo Jesus e sua graça é maior que qualquer queda. Receba isso em nome de Jesus e vamos orar agora. Pai da misericórdia, Pai do perdão, Pai do amor, em nome de Jesus Cristo, quebro toda acusação do inimigo, toda mentira de que você está desqualificado. Limpo sua alma com o sangue do Cordeiro e restauro sua identidade de filho amado. Declaro sobre a tua vida agora, nesse exato momento. Sua culpa é substituída pela justiça de Cristo Jesus. Sua história não termina aqui. Deus está escrevendo um capítulo de redenção na tua vida. Você será como Davi, caído, mas levantado, falho, mas útil no reino do Senhor Jesus Cristo. Receba agora a paz que excede todo entendimento e a coragem para caminhar em novidade de vida. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E lembre-se, irmãos, a cruz não foi um acidente. Ela, pelo contrário, foi a garantia de que o seu pecado tem cura pelo sangue de Jesus. Muito obrigado a todos que estiveram aqui para ouvir essa boa mensagem. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Até a próxima.